Perfeitamente. Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula na sequência das aulas das quartas intensivas da Residência de Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje é um convidado nosso aí especial, Dr. Pedro Cardoso, coloproctologista, vai falar para a gente aí sobre hemorragia digestiva baixa. Agradecer já de antemão, Pedro, pela força aí, pela preceptoria direta e indiretamente dos nossos residentes aí, né? Boa aula para nós. Dúvidas, coloquem no chat. No final, a gente abre para perguntas e uma discussãozinha rápida também. Obrigado, Pedro, mais uma vez, cara. A palavra é sua. Perfeito. Todos me ouvem? Tá tudo ok? Ok? Bom. Boa noite a todos aí, é uma satisfação poder participar, né? Como dito, meu nome é Pedro Cardoso, eu sou coloproctologista. Espero poder contribuir com esse tema, um tema de suma importância, muito frequente na nossa clínica da coloproctologia, né? E certamente para vocês também no ambiente de CTI. Então vamos lá, esse é um tema bastante vasto, né? Existe uma série de tópicos aí que a gente poderia abordar. Esses eu pontuei alguns tópicos principais. Meu objetivo não é exaurir, esgotar nenhum desses tópicos e muito menos, né, naturalmente esgotar o tema, mas sim fazer uma passagem geral aí sobre alguns pontos globais que são importantes na assistência ao paciente que apresenta essa entidade da hemorragia digestiva baixa. Então, inicialmente, conceitualmente, a hemorragia digestiva baixa, clinicamente, é a presença do sangramento que se teoriza por via anal, né? Clinicamente, é a maneira com que se apresenta. Do ponto de vista de anatomia cirúrgica, de anatomia, existe um conceito que diferencia hemorragia digestiva baixa de hemorragia digestiva alta, que é um ponto anatômico limítrofe chamado ângulo de Treitz. Então, nós temos o duodeno, com as suas 4 porções, e uma estrutura chamada ligamento de Treitz, que dá sustentação à 4ª porção do duodeno, e que é o nosso ponto aí de definição, onde fica o chamado ângulo de Treitz. Então, os sangramentos a montante, proximamente a esse ângulo, são chamados de hemorragias digestivas de origem alta, e distalmente são as hemorragias digestivas baixas, né, de origem baixa. Mais recentemente, esse conceito ele sofreu uma pequena alteração, uma complementação, que é a hemorragia de nível médio. Isso muito pelo advento da cápsula endoscópica e a disseminação desse exame, que nos permitiu diagnosticar com muito mais acurácia os sangramentos aí que se dão entre o ângulo de Treitz e a válvula hidrocecal. Antigamente, como a gente não tinha um exame muito preciso nesse sentido, era um sangramento, era um diagnóstico meio que de exclusão. A gente excluía alto, excluía baixo, e muitas vezes era um diagnóstico até cirúrgico, né? Mas hoje, com a cápsula, a gente consegue fazer, distinguir esses 3 pontos aí no tubo digestivo. Bom, epidemiologicamente, né, a entidade é muito ampla, a gente pode ir de quadros, né, conceitos mais extensos, pode ser considerada hemorragia digestiva baixa desde a presença de sangue oculto nas fezes, até chegar num quadro que certamente interessa muito mais a vocês no CTI, que é um quadro tentador da vida, um quadro de hemorragia vultosa de choque hemorrágico. Então, isso tudo pode ser colocado no mesmo pacote, ou isso pode ser estratificado, como na maioria das vezes é feito, logicamente, a título dos estudos e também para a nossa conduta clínica. Se formos utilizar um conceito mais amplo, né, essa hemorragia digestiva baixa, ela corresponde a algo em torno de 1.700.000 consultas a nível ambulatorial nos Estados Unidos. No entanto, se formos tratar de hospitalizações, aí a gente já está falando de uma taxa em torno de 35 pacientes a cada 100.000 habitantes ano, né? E ela é responsável por cerca de 20% das hemorragias digestivas de apresentação aguda. Existe um fator importante que a gente tem que ter sempre atento quando falamos de hemorragia digestiva baixa, que é a idade do paciente.
Existe um ponto de corte, 65 anos, em que nós vemos aqui nitidamente pacientes abaixo de 65 anos, a incidência dá em torno de 9,8 a cada 100 mil, enquanto se nós passarmos para paciente acima de 65, essa incidência ela aumenta sobremaneira, uma taxa de mais de 127. Então, considerando aqui essas três origens possíveis de um sangramento digestivo, né, nós temos várias etiologias possíveis, as de origem baixa, de origem média e as de origem alta, né? É importante, quando a gente tem um contato com o paciente, faz uma investigação clínica do paciente, já de antemão a gente pensar qual etiologia provável é a desse paciente, né? Nem sempre a gente vai acertar, mas a nossa investigação clínica, juntamente com nossos exames, a nossa propedêutica, vai afunilar muito para a gente ser mais acertado nessa definição e nas nossas condutas, né? E é importante lembrar que mesmo, né, nós temos aí o sangramento baixo e nós temos os chamados sangramentos que surgem distalmente à válvula ileocecal. Já o sangramento que se apresenta de forma baixa, a gente tem que lembrar que em torno de 15% deles pode ter origem alta. Normalmente, esses sangramentos de origem alta que se apresentam de forma baixa são sangramentos de muito maior gravidade e sangramentos que, na grande maioria das vezes, vai exigir algum grau de intervenção, diferentemente dos sangramentos de origem baixa. Bom, entrando aqui, então, nesses sangramentos de origem baixa, existe essa tabela aí do livro da Sociedade Americana, colocando a etiologia, de onde vem a origem desse sangramento, né? Vários estudos que mostram aqui as causas mais frequentes, e eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiramente, o predomínio amplo da diverticulose, o sangramento de origem diverticular. A gente vê alguma variância aqui nos estudos, mas, sem dúvida alguma, dentro de cada um deles é a mais predominante, né? E gostaria de destacar também que, mesmo a gente fazendo todos os nossos esforços, todas as nossas condutas e as nossas propedêuticas, muitas vezes, em torno de 10% das vezes, a gente vai estar diante de um quadro de origem desconhecida. A gente vai investigar, mas em 10% das vezes o paciente mantém um sangramento e a gente simplesmente não sabe de onde surge esse sangramento. Bom, considerando então a diverticulose, o sangramento diverticular com uma prevalência muito grande frente aos demais, eu achei importante fazer esse pequeno adendo do que é a diverticulose, né? O que é essa doença e como que surge essa história do sangramento, né? A diverticulose são pontos de fragilidade que desenvolvemos no cólon ao longo da vida, né? Em que há protrusão ali da camada muscular de serosa através da musculatura do cólon, né? É um quadro muito frequente após os 70, 80 anos de idade, em que a maioria das pessoas tem doença diverticular, né? Mas também a maioria das pessoas não desenvolve sangramento. Em torno de 15% desses pacientes que desenvolvem hemorragia em algum grau, não necessariamente hemorragia que vão evoluir para choque hemorrágico, né? Mas considerando 15% da população, em que 60% acima dos 80 anos tem sangramento, então a gente está falando de um número expressivo de pessoas, né? A nível histológico, eu coloco essa imagem que mostra o que é o divertículo, né? Então, a gente tem, na verdade, um falso divertículo, é considerado um falso divertículo, porque não envolve todas as camadas do órgão, né? Apenas a serosa, subserosa e a serosa que sofrem essa protusão, né? Quando acontece esse mecanismo, nós temos aqui a tração dos vasos nutridores da mucosa, chamados vasa recta, e que se tornam suscetíveis à rotura de forma original ao sangramento. Essa rotura ela pode se dar tanto no colo
do divertículo como na sua cúpula, né? E é importante termos em mente os fatores de risco, né? Os pacientes que têm divertículo têm maior risco de desenvolver sangramento, são aqueles em uso de álcool não controlada e pacientes em uso de anticoagulantes, né? Clinicamente, é um sangramento que se apresenta de forma volumosa, súbita, muitas vezes após um episódio de evacuação, muitas vezes o paciente evacua, de repente vem aquela quantidade enorme de sangue, e é um sangramento indolor, né? Não tem dor na região anal, não há proctalgia e não há dor abdominal. Essa é a apresentação clássica de um sangramento diverticular. Bom, agora já passando um pouco para a clínica, saindo da questão teórica da entidade hemorragia digestiva baixa, né? Qual é a clínica do nosso paciente? Isso é de suma importância, nós sabemos qual é esse paciente que está diante da gente ali. Então, é necessário fazer uma coleta de uma boa anamnese, um bom histórico desse paciente, né? Saber se esse paciente já teve esse quadro outras vezes, ou é a primeira vez que ele tem, esse quadro foi súbito, ou ele veio ocorrendo e houve intensificação ao longo do tempo, saber se esse paciente foi submetido a algum procedimento, seja cirúrgico, anastomose, seja endoscópico, se ele possui alguma comorbidade importante que seria ali um predispositor aos sangramentos, bem como o uso de medicamentos, né? Uso habitual, crônico de anti-inflamatórios, antiagregantes, anticoagulantes. Então, precisamos ter essa visão geral do paciente, visando tentar entender qual é a etiologia desse doente e a maneira mais eficaz de abordarmos e cessarmos, ou pelo menos termos um diagnóstico do que está acontecendo. Dentro desse histórico, é importante também a gente ter as características desse sangramento propriamente dito. Como que é esse sangramento? É um sangramento vermelho vivo, vultoso, é um sangramento em menor volume e contínuo, é um sangramento escuro, há coágulos, não há, é um sangramento em meio às fezes escurecidas, do tipo melena, com odor intenso, né? E se há dor, dor, seja proctalgia, região anal, região abdominal, e é importante colocar uma diferença conceitual aqui entre hematoquesia e enterorragia. Isso aqui também nos coloca em grupos diferentes de etiologias. Hematoquesia é aquele sangramento que acompanha a evacuação, o ato evacuatório, e ele vem junto das fezes, que é diferente da enterorragia, que é o sangramento que se apresenta por via anal, independente do ato evacuatório. Então, o paciente sangra exclusivamente sangue e não tem ato evacuatório envolvido, no caso da enterorragia, né? Além desse histórico todo, dessa coleta de dados, nós temos que ficar muito atento ao exame físico do paciente, né? O estado geral desse paciente, como ele se apresenta, né? Frequência cardíaca, pressão, sinais perfusionais, paciente status sudorético, diurese desse paciente, estado mental desse paciente, exame do abdômen propriamente dito, é um abdômen distendido, é um abdômen simétrico, tem sinal de alguma massa nesse abdômen, é um abdômen doloroso, há algum sinal de circulação colateral, né? E, por fim, um exame direcionado proctológico. O toque retal, todo clínico deve fazer, não é exclusivo do coloproctologista, né? Primeiramente, a inspeção anal, a procura de lesões no orifício anal, no canal anal, seguido do toque, né? A consistência do esfíncter, o toque no reto baixo, foi identificada alguma massa, esse toque é doloroso ou não é, e, por fim, qual a característica do sangue em dedo de luva. E exames mais específicos, sim, do coloproctologista, eu entraria na anoscopia, na retossigmoidoscopia, se forem oportunos de serem realizados, né? Laboratorialmente, precisamos fazer uma pesquisa para saber o estado geral desse paciente, e aí vocês dominam isso muito mais do que a gente, né? Mas um dado importante é saber, esse paciente possui uma colonoscopia prévia? É um exame de extremo valor para a gente, especialmente se ele tiver uma colonoscopia com menos de 5 anos.
né? Se tiver, procurar saber da família e procurar ter acesso a esse exame extremamente valioso. Por fim, o mais importante é saber, esse paciente é um paciente que está estável e eu tenho tempo de tratá-lo, de investigá-lo, ou ele está instável e a minha prioridade é estabilizá-lo do ponto de vista hemodinâmico, né? Então, esse, no final das contas, é a principal pergunta, mas pensando já nisso tudo por um segundo momento da conduta nossa. Bom, então esse paciente, uma coisa importante da gente pensar qual paciente desses tem um risco maior de evoluir de maneira diversa, né? E para isso existem alguns scores, alguns estudos, existem estudos de vários anos em vários núcleos diferentes, foram utilizados em momentos distintos. Atualmente, um de muita validade, muito interessante, é o ABC Score, que foi lançado em 2020, e é um estudo comparativo aos demais e que demonstra que, em termos de análise de mortalidade, ele é o melhor exame para a gente fazer essa estratificação, né? Esse aqui é o artigo que se refere a esse score, o ABC Score, né? É um estudo bastante amplo, um estudo de coorte multicêntrico, envolvendo 6 grandes hospitais em 4 países diferentes. Ele é interessante porque, além de levar em consideração esse risco para o paciente de hemorragia alta, baixa, digo, ele também considera o paciente de hemorragia alta, porque existem scores distintos para cada uma das entidades e esse envolve as duas coisas. E é importante para a gente, como eu disse lá no início, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é a origem desse sangramento. Então, 15% pode ser alto. E, nesse caso, esse score ele tem validade, né? O N ele é muito amplo, hemorragia digestiva baixa, 2.336 pacientes. No caso de hemorragia alta, mais de 4.000 pacientes envolvidos no estudo. E ele analisa, em comparação aos demais, a grande diferença, a questão da mortalidade desse paciente em 30 dias. Né? Então, quais são as variáveis que ele leva em consideração? ABC Score é uma mnemônica aí, age, B de blood tests, em si de comorbidities, em que coloca-se, então, uma determinada pontuação. 60 a 74 anos, acima de 75 anos, exames, né? É importante ter isso aqui em mente, que na hora que a gente for fazer a revisão laboratorial do paciente, ureia, albumina e creatinina. Aqui a unidade não está na que a gente usa, está na unidade inglesa, a gente pode fazer uma conversão, né? Teria que fazer uma conversão. Mas também as comorbidades, né? Alterações do estado mental, cirrose, doenças malignas e o score de ASA. Somados isso, nós temos um score, então, que se for inferior ou igual a 3, a mortalidade do paciente em torno de 0,7%, de 4 a 7, 9,3%, quando a gente vai para 8 ou mais de 8, já tem um salto em torno de 34%. Então, já no primeiro contato com o paciente, a gente tem uma ideia. Esse paciente ele tem maior chance de evoluir de maneira mais inocente ou de agravar. Então, a nossa conduta. Como disse, primeiro ponto, estabilização hemodinâmica, né? Pensar na expansão volêmica desse paciente, hemotransfusão, e aí com seus protocolos específicos aí, concentrados de hemácias, plasma, plaquetas, correção de discrasias, né? Manejo de drogas anticoagulantes, antiagregantes, né? Então, essa já é uma abordagem inicial. E pensando, né, qual é a possível etiologia desse sangramento. E com a ideia, será que eu vou precisar intervir nesse paciente, né? O sangramento de origem baixa, na minoria das vezes, a gente vai ter que fazer uma intervenção das vezes. E se esse paciente for transfundido, essa chance de resolução ela vai para 90% das vezes. Então, a intervenção, no caso da origem baixa, não é tão frequente, como eu disse, de quando a origem é alta com exteriorização via baixa, né?
Portanto, se o paciente ele se apresenta instável, especialmente aqueles que há necessidade de politransfusão, está indicada a realização de uma endoscopia digestiva alta. Bom, entrando aqui um pouco, então, na nossa propedêutica, também na nossa terapêutica, um arsenal os principais aí, a gente da coloproctologia, a gente adora uma colonoscopia e para a gente é realmente muito valioso esse exame, uma taxa de diagnóstico e resolução muito grande, né? No caso do sangramento, ele é válido para identificação de sangramento ativo e ele tem um pequeno diferencial de outros exames que eu vou citar mais à frente, que a gente também consegue identificar sinais de sangramento recente, sinais inflamatórios, coágulos, alguns pontos que a gente já pode até intervir, mesmo não tendo um sangramento ativo, mas podendo presumir que ali seja a fonte daquele sangramento do paciente, né? Então, ele tem uma taxa de diagnóstico em torno de 48% a 90% das vezes a gente identifica o ponto, né? Aqui a gente tem um ponto controverso, que é quando realizar a colonoscopia. Quando fazer essa colonoscopia? Existem artigos, existem estudos mostrando da chamada colonoscopia de urgência ou colonoscopia precoce, que prega a realização de colonoscopia num período de até 24 horas de admissão desse paciente. Enquanto existem outros estudos que passam desse intervalo de 24 até 96 horas, até 4 dias aí de internação, e eles analisam mortalidade, necessidade de cirurgia, de transfusão, a intensidade disso, o período de permanência hospitalar, a taxa de recorrência desses doentes. E aqui é o grande conflito, porque esses dados eles não são muito assertivos nem para um lado nem para o outro. Existem estudos mostrando que é benéfico fazer precoce, outros falando que não é benéfico, é melhor esperar. Então, a gente não tem um consenso nesse sentido, né? No meu entendimento, eu acho válido a realização de uma colonoscopia ainda em ambiente hospitalar, no paciente que esteja hemodinamicamente estável, considerando que o diagnóstico etiológico ele é muito importante para a gente evitar a recorrência e muitas vezes até solucionar aquele quadro ali, né? E sendo que a taxa de complicação do exame, mesmo em estado de urgência, mesmo no caso da hemorragia digestiva baixa, é uma taxa baixa, é de 1,3%, né? Então, eu acho extremamente válido, paciente estável, realização de colonoscopia em nível hospitalar, sem tanta preocupação se é menos ou mais de 24 horas, mas preocupando em trazer um diagnóstico etiológico, né? E aí, uma vez identificando ali o foco, né, onde é o foco que a gente vê que realmente sangra, ou presumidamente é o foco, a gente pode utilizar ou da cauterização, né, de correntes mono ou bipolar, ou a cauterização por plasma de argônio, que aí já é o estado da arte, né, em que a gente faz uma condução da corrente através do argônio, que é um gás, e ele difunde pela submucosa, cauterizando os vasos ali, e com baixíssima dispersão. Então, extremamente eficaz. Infelizmente, não é uma realidade corriqueira nossa, a gente faz isso mais a nível eletivo mesmo, né? Mas podemos utilizar de técnicas de clipagem, clipes específicos, né? Quando identificamos um vaso, ligaduras elásticas, ou se um sangramento mais difuso, a gente pode utilizar também injeção submucosa de agentes vasoconstritores. Bom, quando falamos de colonoscopia, é essencial falar sobre preparo, né? Um dos índices de qualidade do exame diz respeito ao preparo. O preparo bem executado, ele amplia muito a nossa capacidade de resolução, né? Ele amplia muito a acurácia do exame, né? Então, isso eu acho um capítulo importante para vocês terem ideia, porque vocês que muitas vezes passam preparo, então vocês fazem parte da colonoscopia quando iniciam esse preparo do paciente, né? Existem duas formas de a gente fazer o preparo, a forma anterógrada, que é o padrão de preparo, que é feito por via oral ou via sonda. Esse preparo, ele é dividido classicamente em duas fases. A gente tem uma primeira fase onde a gente utiliza uma substância purgativa,
Habitualmente, a gente utiliza o Bisacodyl, né, que é o Lactopurga. A dose é de 5 a 20 miligramas, então cada comprimido tem 5 miligramas, de 1 a 4 comprimidos, né? O objetivo do Bisacodyl, ele é um agente irritativo do cólon, né? Então, ele se desintegra no cólon, irrita a mucosa do cólon, dessa forma, ele predispõe o cólon a secretar e também estimula a peristalse do cólon, né? Ele tem uma ação em torno de 6 a 8 horas. Então, se eu for utilizar o Bisacodyl, eu tenho que ter em mente que vou precisar de tempo para fazer esse preparo. Não adianta eu usar o Bisacodyl e querer entrar com uma próxima etapa do preparo antes de um período de 6 a 8 horas, porque eu não vou ter o resultado esperado do Bisacodyl, né? E nós temos que entender também que ele existe um revestimento. Então, esse comprimido, ele tem um revestimento por uma cápsula em que ele se solubiliza no pH do cólon. Então, a gente não pode mastigar e não pode moer esse comprimido para passar em sonda, porque senão a gente vai retirar esse mecanismo de ação da cápsula e aí a gente vai começar a irritar todo o trato digestivo do paciente e não fazer o efeito desejado onde ele deve, que é no cólon, né? Então, esse é, vamos dizer, um pré-preparo, vamos dizer, deixar o preparo em condições favoráveis para a próxima fase, que é a fase catártica propriamente dita. E é interessante que ele seja feito, então, como eu disse, com antecipação, pelo menos 12 horas antes do exame, né? E aí nós vamos para a segunda fase. Essa primeira fase, em hospital, em urgência, paciente sondado, muitas vezes não é possível fazer. Tá? Se for possível, é extremamente interessante ser feito, aumenta muito a qualidade do nosso preparo. Se não for, a gente passa diretamente para a segunda fase e a gente vai para os agentes catárticos. E nós temos duas classes principais. Nós temos os agentes de passagem, que é o polietileno glicol. Ele é interessante por ser osmoticamente equilibrado, ele não tem uma ação osmótica, então ele expolia muito pouco o paciente, né? O que ele faz é realmente uma lavagem por pastagem, arraste do material fecal. E o grande inconveniente disso é que a gente precisa fazer esse agente em volumes muito grandes. O PEG clássico é preciso administrar 4 litros ao paciente, né? Existem outros PEGs diferenciados, em que pode ser feito 2 frações de 2 litros, mas mesmo assim são volumes muito grandes, a tolerância é baixa, a adesão, se o paciente for tomar, também é baixa, o paciente tende a distender, né? E a segunda classe, que são os osmóticos, que a gente usa muito mais no nosso meio, o PEG é mais nos Estados Unidos, Europa, eles usam, aqui a gente usa muito mais a lactulose e o manitol. Os fosfatados nem tanto, eles já estão um pouco ultrapassados, né? O picosulfato a gente usa muito pouco e fica mais mesmo aí no lactulose e no manitol. E esses, então, mecanismo osmótico, sequestro de líquido prolume e estímulo da peristalse. Chegando num colo que está preparado com agente purgativo, o resultado tende a ser muito bom, tá? Existe o preparo sem ser o anterógrado retrógrado, que é restrito a alguns casos. Crianças aqui, quando a gente diz de hemorragia, não é muito frequente, não é muito a nossa realidade aqui, mas pacientes debilitados, sim, pacientes sem via oral ou sem via enteral, sim, e em pacientes que a gente tem sabidamente um quadro oclusivo ali, existe um tumor ou semi-oclusivo, em que não é seguro a gente aumentar a pressão no trato digestivo desse paciente, porque senão a gente pode desenvolver uma franca obstrução, né? E nesse caso, a gente pode utilizar agentes retrógrados e fazer um exame mais limitado, lembrando que os enteroclismas aí, quando a gente faz injeção por via anal, a gente tem a limpeza aí aproximadamente até nível de ângulo esplênico, transverso distal, não muito além disso. E é importante pensar também nas drogas adjuvantes, que vão nos ajudar a fazer esse preparo, não só os catárticos propriamente ditos, né? Aí entram os procinéticos, os antieméticos, a simeticona para desestabilizar as bolhas de gases, é muito interessante. Às vezes a gente entra no cólon, está cheio de espuma, tem muito gás, e aí isso dificulta a visualização. A simeticona ela é extremamente eficaz em desfazer essas bolhas,
e é interessante utilizá-la ali conjuntamente no preparo. E pensar também na hidratação do paciente, né? Hidratação via venosa no paciente que está internado, a gente está exfoliando esse paciente através do preparo. Bom, aí eu vou entrar mais minuciosamente na lactulose, no manitol, que é o que a gente utiliza aqui, né? Se formos pensar num preparo perfeito, um preparo ótimo, né? Aí seria um preparo em que nos oferece segurança, eficácia, tem uma aplicabilidade em diferentes meios, que tem uma boa tolerância e que tem um baixo custo. Infelizmente, a gente não tem essa panaceia, a gente não tem esse preparo ideal, né? A gente tem preparos que pesam mais para um lado, pesam mais para o outro, e a gente costuma utilizar mais frequentemente a lactulose e, por vezes, o manitol. A lactulose a gente faz uma diluição de 200 ml para 600 ml de solvente, administrando 200 ml a cada 15 minutos. E o manitol a 20%, a gente faz uma solução de 1 para 1, visando uma solução final em torno de 750 a 1.500 ml. Então, por exemplo, 500 ml de manitol, 500 ml de água ou de suco claro, fazendo uma solução de 1.000 ml, administrando 150 ml a cada 15 a 20 minutos. Essas soluções a gente pode fazê-las um pouco mais ou um pouco menos concentrado, dependendo da capacidade, né, da compleição do paciente, da suscetibilidade desse paciente ali a um mecanismo osmótico. Se a gente conseguir fazer um pouco mais concentrado, melhor, né? Do contrário, se houver um risco de espoliação, uma insuficiência cardíaca, um paciente nefropata, que a gente tem algum receio, é melhor fazer um pouco mais diluído, oferecer menos risco a esse paciente, mesmo pensando que o preparo não seja tão adequado, né? Perfeitamente, o período do preparo ele deve se iniciar 7 horas antes da previsão do início do exame e deve terminar de 3 a 4 horas antes, né? Eu trouxe aqui algumas imagens mostrando qualidade de preparo. Essa imagem é de um artigo sobre qualidade de preparo. Existe um score próprio que a gente utiliza, que é o chamado score de Boston, para classificar o quão bem feito foi esse preparo. Então, para terem uma ideia aqui, o nível A são fezes formadas, né? Seria 0 pontos. O nível B são fezes aderidas à mucosa, fezes não aspiráveis. O nível C já são fezes líquidas com alguns resíduos mais aspiráveis, e o nível D a gente vê um preparo ótimo, onde a gente consegue uma plena visualização da mucosa, uma plena visualização da vasculatura submucosa, né? Então vejam a diferença de você entrar com colonoscópio e ver um nível B, ou entrar no colonoscópio e ver um nível D. Isso vai trazer para a gente muito mais capacidade de resolver o problema do doente. Bom, passando para outros exames, né? Saindo um pouco do exame endoscópico. Existem outros exames radiológicos, que podem nos ajudar na definição de onde é o sangramento desse paciente. A cintilografia com hemácia marcada é um deles. Não julgo que seja um exame interessante num paciente em sangramento agudo, em urgência, paciente internado, é mais um quadro de paciente recorrente, né? Ou às vezes esse paciente, tem que pensar também, às vezes ele já pode chegar com esse exame, né? Um paciente que recorre muito com hemorragia digestiva baixa, ele pode ter sido já investigado e chegar com esse exame para a gente. Isso também é de extrema valia. Esse é um exame, então, em que as imagens do paciente são marcadas com tecnécio, né? É retirado a amostra sanguínea, marcada com tecnécio, a gente retorna, reinfunde esse sangue no paciente, então faça uma sequência de imagens, tentando identificar o ponto de extravasamento dessas hemácias. A sensibilidade do exame é muito boa, de 65% a 80%, depende basicamente do momento em que esse extravasamento ocorre no lume para o momento de aquisição da imagem. Isso é dependente da peristalse. Então, por exemplo, se eu tive um extravasamento há poucos minutos e fiz a imagem, assim, minha sensibilidade é maior, em torno de 80%, é bem próximo do local onde houve o extravasamento. Do contrário, se eu espero algumas horas, essa sensibilidade vai caindo, porque a peristalse vai carreando esses marcadores e a gente não tem uma precisão muito grande de local, né?
ele consegue identificar sangramentos na ordem de meio ml por minuto, e é interessante porque a gente pode fazer a aquisição de imagens por um período de 24 horas, que essas hemácias marcadas permanecem na circulação do paciente. É interessante também no intuito de dispensar o preparo. No entanto, ele é um exame diagnóstico, vai mostrar onde que é o sangramento, mas não vai permitir-nos fazer qualquer terapêutica, né? Simplesmente diagnóstico. A gente tem uma imagem, uma cintilografia em momentos distintos, o paciente foi administrado, 2 horas não detectado, 3 horas e meia não detectado, 6 horas não detectado, mas já aqui, próximo às 24 horas, 21 horas, detectado extravasamento no cólon direito. Outro exame que a gente pode utilizar, nos casos de hemorragia digestiva baixa, tentando encontrar o foco da hemorragia, é a angiografia por tomografia. Esse sim já acho que é um exame muito mais adequado a nível hospitalar, a nível de paciente, pode ser feito eventualmente num paciente que esteja instável, que a gente necessita definição de um foco, né? A sensibilidade dele varia muito, e esse é um porém do exame, se a gente tem o sangramento ativo no momento da realização da imagem ou se a gente não tem. Então, a sensibilidade cai a metade aí se a gente tiver um sangramento intermitente, por exemplo, né? Ele detecta taxas muito baixas de sangramento, em torno de 0,3 ml por minuto, e também, além de fazer esse exame do lumen, no possível identificação do foco, é interessante porque nos dá também um estudo da cavidade abdominal do doente, né? Então, ele estuda uma eventual tumoração, uma eventual infiltração, sinais de doença de diverticulose mais extensa, né? Sinais, por exemplo, de hipertensão portal. Então, ele vai dar para a gente uma visão mais ampla do paciente do que o estudo especificamente só do lumen ali do foco, né? Orienta também para uma possível angiografia terapêutica se esse for um paciente de eleição. Interessante, comparado com a colonoscopia, e dispensa o preparo, mas, por outro lado, há necessidade do uso de contraste, né? Então, tem limitações, assim, tem limitações do ponto de vista uma possível embolização, mas não é em si um exame terapêutico. É a conexão dele que está ruim ou é a minha? Pedro, acho que a conexão está ruim. A apresentação sua saiu, Pedro. Se quiser colocar ela de volta, eu acho que a conexão estava fraca. Caiu? Não está? Espera aí. Vamos voltar aqui, então. Nossa Senhora, espera aí. Tranquilo, Pedro. Espera aí, eu estou aparecendo aí? Áudio, vídeo? Tá, áudio e vídeo está aparecendo. Você está em Resende Costa? Onde é que você está? Não, eu estou em Diamantina. Minha Achei conexão que era aqui lá não. na terra do Bruninho, cara. Que lá que a internet pega. Vamos lá, vamos ler aqui. Às vezes você Acho fecha que a sua agora câmera. apareceu aí novamente? Apareceu, Pedro. Tá aí, apareceu. E onde que eu parei? Falando sobre angiografia? Isso. Isso. Então, vamos lá. Então,
Então, acho que eu passei essa parte aqui, né? É um exame que a gente pode aventar a possibilidade de uma embolização, mas tem poréns muito fortes aqui, né? É um exame extremamente invasivo, com uso de contraste, possibilidade de dano vascular, possibilidade de pseudaneurismas, eventos tromboembólicos, além do que, muitas vezes, essa embolização ela não pode, às vezes, se restringir ao território que nos interessa, né? Então, ele pode causando um esqueminha intestinal ali mais ampla do que o vislumbrado, perfuração, né? Então, tem que ter uma grande minúcia e uma indicação muito estrita para a realização desse exame, né? A gente vê aqui os territórios de irrigação, mesentérica superior, se for o caso, né, a ileocecocólica, a cólica direita, a cólica média, nutrindo até 2/3 do transverso, e já temos, então, a mesentérica inferior, com o ângulo esplênico, o colo transverso distal, descendente, as artérias sigmoidianas e a retal superior, né? Bom, feito tudo isso, identificado um ponto, né? Cirurgião, quando operar esse doente, né? Há necessidade cirúrgica desse doente? Esse é um caso de exceção. A cirurgia é sempre uma exceção. Nos estudos, menos de 5% dos casos houve necessidade de intervenção cirúrgica. Um preditivo importante da necessidade de intervenção cirúrgica é a taxa de transfusão. O paciente que apresenta uma taxa de transfusão de mais de 6 bolsas de concentrado de hemácia num período de 24 horas é um grande candidato a eventualmente vir a necessitar de uma intervenção cirúrgica. Além daquele paciente que se mantém estável e em que há uma falha terapêutica. Tentamos de tudo, já foi feita uma colonoscopia, foi tentada uma resolução endoscópica e mesmo assim não tivemos resultado, o paciente mantém a hemorragia e mantém-se instável. Então, uma vez decidido operar esse paciente, nós temos 2 cenários. Nós temos um foco definido, nós sabemos de onde é esse sangramento? Se sim, ótimo. A gente pode fazer uma colectomia segmentar, que é uma cirurgia muito mais econômica e com muito menor mortalidade, em torno de 4 a 10%. Se a gente não tem um foco definido, aí a gente entra num cenário muito mais dramático, né? Esse paciente, se ele for à mesa cirúrgica, a gente tem que fazer uma laparotomia exploradora, no intuito de tentar localizar esse foco hemorrágico. Muitas vezes o que a gente faz é clampar o ilho terminal do paciente, enquanto a gente faz uma vistoria geral da cavidade, depois a gente explora ali aquele ilho que está clampado, a gente explora ele para ver se há sinais de sangramento a montante proximalmente, indicando ser um foco médio, ou se não há, levando mais a gente o raciocínio de que a origem seja baixa a nível de cólon mesmo, né? A gente pode ainda utilizar da colonoscopia perioperatória, extremamente interessante. Enquanto um cirurgião está explorando a cavidade e diretamente o cólon, o outro está com colonoscópio por via baixa, fazendo a inspeção da mucosa do paciente, né? Se ainda assim não definirmos o ponto, a conduta é colectomia total com a realização de uma ileostomia terminal, né? A mortalidade, mesmo assim, é bem mais alta, em torno de 27%, se comparada a uma cirurgia de colectomia segmentar. Bom, então, por fim, fizemos a nossa conduta, tratamos esse paciente. Um tema interessante, que eu acho para a gente ter uma visão global desse doente, é a taxa de recorrência e mortalidade. É o que vai acontecer com esse paciente agora, né? E esse exame, esse estudo é interessante, é um estudo que foi realizado no Japão, diferentemente da maioria dos estudos que tratam de mortalidade, morbidade a nível hospitalar, mortalidade até 30 dias, esse aqui trata de mortalidade a longo prazo. Ele fez um estudo a longo prazo desses pacientes que têm estritamente o sangramento de origem baixa, né? Esse estudo ele tem limitações, eu entendo, é um estudo realizado exclusivamente em um núcleo no Japão,
o Japão, né? A apresentação de doenças no Oriente é um pouco diferente da nossa aqui do Ocidente, especialmente a diverticulose, que é o principal, como nós dizemos aí, né? Eles têm uma apresentação um pouco diferente, são limitantes na análise desse estudo. É um limitante também porque eles pegaram todas as doenças juntas aí, então inclui divertículo, inclui doença neoplásica, inclui doença inflamatória, e colocaram isso tudo num pacote. Eles fizeram uma distribuição proporcional, né, à amostragem estatística, mas mesmo assim, se você for pensar, por exemplo, que uma neoplasia é um paciente que tem um prognóstico muito mais reservado, vai ter uma mortalidade maior se comparado a um paciente de uma doença benigna como um divertículo. Mesmo assim, com essas limitações do estudo, eu acho um estudo interessante que a gente pode tirar algumas informações teóricas dele em termos de recorrência, de mortalidade e especialmente de fatores de risco, como eu vou dizer, né? A recorrência aqui, ele aponta em torno de 1 ano de acompanhamento, 19% de recorrência. E com 5 anos, 46%. Ou seja, é muito comum a recorrência do sangramento nesses pacientes. Mortalidade, os demais estudos mostravam uma mortalidade a nível hospitalar até 30 dias em torno de 5%. Esse estudo mostra que em 1 ano não muda tanto, em torno de 4,2%, mas em 5 anos já vai para 13%. Então, esses pacientes vão desenvolvendo com um aumento da mortalidade ao longo do tempo. As variáveis aí que ele aponta como significantes, né? A significância estatística nas variáveis analisadas são a idade, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e o uso de antiagregantes para o fator de recorrência. Idade de 65 anos, uma taxa aqui, 96 meses de acompanhamento, ascendente a significâncias estatísticas, assim como também ascendente o uso de anti-inflamatórios, antiagregantes não salicílicos e o uso de antiagregantes, né? Seja monoterapia e dupla antiagregação, maior ainda, mostrando sempre essa ascendência no período aqui de até 96 meses. Em termos de mortalidade, as variáveis consideradas com significância, idade, comorbidades e varfarina. Também aqui 65 anos, né? A gente tem um aumento, até uma certa estabilização, a gente vê isso em todos os gráficos, essa estabilização da mortalidade, ela se dá aqui em torno de acompanhamento de 50 a 55 meses, né? As comorbidades, eles utilizam o índice de Carlson, que é um índice bastante amplo, ele analisa várias comorbidades de todos os sistemas, cardiovascular, respiratório, neurológico, doenças metabólicas, bastante amplos, então considera maior ou menor que 2, mas também mostrando esse mesmo comportamento, né? O uso de varfarina e interessante notar que a recorrência do sangramento em si não é um fator de aumento da mortalidade, né? Não foi significativo. Então, o paciente ter 1, 2, 10 ou 20 ressangramentos em si, esse não é um fator que aumenta a mortalidade dele. Também eu acho um dado interessante. Bom, por fim, as minhas conclusões, eu acho que aquelas informações que devem ficar para o final mesmo de a gente gravar. O foco principal é estabilizar o paciente. Ter uma ideia geral de qual é a clínica desse doente, procurando sempre estabelecer uma etiologia, né? Que nos sangramentos de origem baixa, a resolução ela tende sempre a ser espontânea, ou no máximo com a necessidade de transfusão. Que a colonoscopia, quando necessário e optarmos por fazer, ela é extremamente dependente do preparo. Preparo bem feito vai mudar a história da resolução da nossa colonoscopia. E a cirurgia, a intervenção cirúrgica é sempre uma exceção nesses casos. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer, espero ter contribuído aí, espero ter abordado os pontos principais aí de interesse de vocês no ambiente do CTI. Agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigado, Pedro. Uma dúvida minha
na verdade, aí a gente falou, você falou bem aí, com relação à estabilidade, mas quando o paciente chega para nós dentro da terapia intensiva, eu até converso muito com os nossos horizontais, que eu tenho para mim que o exame de colonoscopia dentro do CTI, ele é um exame que ele não é rotina, né? Seja ele para diagnóstico, seja ele para investigação. Mas no caso de hemorragia digestiva baixa, quando a gente não consegue perceber que é orificial, que há uma suspeita, né, de enterorragia com instabilidade hemodinâmica, você mostrou aí que menos de 5% desses pacientes são elegíveis para abordagem cirúrgica, né? Mas, na realidade, na prática, é isso que a gente vê, Pedro? Porque quando a maioria dos pacientes que a gente tem na endoterapia intensiva, quando eles estão com sangramento ativo, por mais que a gente transfunda, se não tiver a tratativa da causa, né, que na maioria das vezes é doença diverticular mesmo, esse paciente acaba falecendo com a gente. Não há nada mesmo que a gente possa fazer, então, você acredita aí pelo que você falou? Em termos de intervenção, Sim, não, da aí assim, intervenção esses mesmo, porque na 5%, endoscopia a né? gente consegue clipar, né? Aí, no caso da Sim, colonoscopia, você faz de rotina, porque da minha época lá, a gente, quando entrava para ver divertículo, você clipar um divertículo é muito difícil, sim, né? Porque você não realmente consegue... não é fácil. É, Mas o que que acontece? Essa taxa de 5% daí, a gente não está falando de pacientes de CTI, a gente está falando a nível hospitalar, né? Então, o CTI é uma visão viciada desse grupo de pacientes a nível hospitalar, já são pacientes que já evoluíram com instabilidade para estarem no ambiente do CTI, né? Então, assim, certo. em nível de CTI, o que nós precisamos ver se é uma realidade do nosso meio, teria que pegar todos os pacientes que foram internados no hospital e ver quantos por cento deles foram para o CTI que desenvolveram esse quadro com necessidade de intervenção cirúrgica, né? Para ver se vai bater nessa taxa de 5%. Porque se eu pegar exclusivamente só os que estão no CTI, aí eu tenho um vício aí de amostragem, né? É por isso que eu tenho a visão dos dois lados, sabe? Na época quando se opera, e eu lembro de um caso muito interessante, que foi isso que você descreveu, o tratamento da gente fazer a laparotomia, não achar o sangramento macroscópico ali, e você não vai sair abrindo o cólon para todo lado. E o colega da endoscopia entrou com colonoscópio e a gente conseguiu achar o ponto sangrante e o paciente simplesmente foi um ponto em X que nós fizemos. Foi uma coisa bizarra. Às Diga-se de vezes cabem passagem, eu essas conheço... medidas heróicas, né? Porque o paciente está ali esvaindo na sua frente, a gente tem que ser rápido, um paciente que está estável, que não aguenta um trauma operatório, um tempo cirúrgico muito extenso, que a gente acaba fazendo. Se a gente clampou o írio e acha que é colo, colectomia crotal da maneira mais rápida possível, ileostomia para não envolver uma anastomose, estabilizar o paciente e voltar com ele para o CTI vivo, né? Sim. Foi o que aconteceu. Eu conheço esse paciente, na verdade, ele é até lá de Bom Despacho. Ele é vivo até hoje, cara. Isso deve ter uns 15 anos que nós operamos ele. Eu vi esse paciente morrendo no pronto-socorro de tanto que ele sangrava via baixa. E o sangramento dele era no colo à direita, porque assim, foi uma coisa muito estranha, que foi por translucência mesmo, e a imagem me marcou muito, porque a gente estava ordenhando o sangramento, aquela confusão, a cena de guerra mesmo, e pela translucência que o colega da coluna foi fazendo, a gente foi puxando o intestino para chegar mais próximo da luz do colonoscópio, a gente conseguiu achar a artéria pulsando, demos um pontinho X lá e o velho ficou bom. O cara está até hoje aí contando caso, sabe? E aí eu fico pensando se o limiar da gente, que isso você sabe, né, Pedro? De intensivista gosta de indicar cirurgia. Né? A gente não sabe, não, mas a gente gosta de indicar. E uma briga muito grande que a gente tem dentro da terapia intensiva, briga no sentido assim, é de operar ou não é de operar? Né? Porque você, como cirurgião, você vive isso aí no seu dia a dia, dentro do hospital grande, de um paciente ter uma hemorragia, ele estar sangrando, nós já transfundimos. Tem uns colegas que falam, faz protonplex, não sei o que eles tiram, de onde você vai fazer protonplex, faz o que você quiser aí para
coagula esse paciente, mas não para de sangrar, bicho. Doença diverticular, quando começa a sangrar, e é arterial, né, que tem, quando é venoso, você, né, tem medo, mas quando é arterial e artéria de grande calibre, igual a maioria das vezes que o paciente instabiliza, que vai parar para a gente no CTI, eu tenho para mim que se não for intervenção cirúrgica, esse paciente vai morrer, sabe? E aí é aquele dilema, né? A Maria Eduarda está aí nos anos dela de cirurgia, está vendo muita coisa que não se faz também, né? Está vendo muita coisa, aprendendo muita coisa, mas muita coisa que a gente fica chateado. Eu queria ver sua opinião como cirurgião aí, cara, esposo de uma intensivista, né? Que se você não operar o paciente que ela indicar, você apanha em casa, né, cara? Como é que é isso aí? Não. O primeiro ponto é não trabalhar no mesmo hospital, né? Mas o que eu acho? Realmente, esse limiar do time é a grande questão, né? E essa decisão não é fácil. Por quê? Quando a gente vê que a maioria dos casos resolve espontaneamente, e se a gente vê que está sendo feita a terapêutica, está sendo feita a transfusão e esse paciente não está resolvendo, né? Então, talvez a gente esteja dentro da minoria dos casos em que há necessidade de intervenção cirúrgica. E é por isso que eu digo que o ambiente do CTI é uma visão viciada nesse sentido. E quando eu falo no time, eu digo, será que a gente vai trazer benefício de fato a esse paciente com a cirurgia? Então, porque se a gente faz uma cirurgia desnecessariamente, impõe, né, sobrepõe um paciente que está instável, já com uma série de questões metabólicas, anêmico, impõe sobre ele um trauma cirúrgico, um paciente, a gente tem que pensar, isso às vezes, uma última cartada para ele. Se não der certo, a gente pode estar acabando de matá-lo, né? Então, isso não é fácil de decidir de fato, porque se a gente pudesse realmente sair fazendo cirurgia e isso não tivesse um grande impacto, né, na mortalidade do paciente, né, seria bom, mas como eu disse, a mortalidade, quando a gente não tem um foco identificado, ela pode chegar em torno de 30%, né? Mas, por outro lado, se o paciente não está resolvendo, a gente não vai fazer nada também e vai deixar o paciente se esvair e morrer. Então, não é fácil. Eu acho que por isso a gente tem que ver os exames, a maneira que esse paciente está evoluindo, como que está sendo feito essas transfusões e como o paciente está respondendo a essas transfusões, como que esse sangramento está se mantendo. Sim, fizemos toda essa análise, decidimos que tem que operar, opera, e não há problema algum nisso, né? Se o desfecho for desfavorável, é o desfecho favorável, entendo, da própria doença. Isso é uma situação que a gente vive, não é muito comum, mas quando acontece também é muito, muito dramática, né? Um sangramento, uma enterorragia, que não é orificial, que é mais de colo. E uma outra última dúvida aí, a visão sua também é uma visão talvez um pouco mais amadurecida, porque você é coloprocto, né? Então, a maioria dos plantonistas são cirurgiões geral e não é uma situação comum, né? Não é a rotina. E tem aquela conversa, tem um amigo, inclusive, que é coloprocto e ele é colonoscopista também, que ele até, a gente discute muito, amigo de frequentar a minha casa, que ele fica brigando comigo porque eu falo que ele é pedalador. Eu fico falando isso com ele, que se você pede colonoscopia com um paciente com hemorragia digestiva baixa, ele vai, os colonoscopistas nos falam, ele está estável? Tá, então dá para esperar. Ele está instável, mas eu não posso fazer colonoscopia com um paciente instável, porque corre o risco dele morrer por causa do exame, que é um exame extremamente invasivo. Uhum. Então, como que eu vou... Entendeu? É uma dificuldade, que eu vou dar Entra um pouco naquela questão que eu disse, né, dos estudos falando sobre colonoscopia precoce e do quanto tempo a gente pode e deve esperar, né? No meu entendimento, não em nível de CTI, né, mas em nível hospitalar, é bem-vindo esse paciente, saiu do CTI com uma resolução, estabilizou, é bem-vindo termos uma colonoscopia para tentar localizar um foco.
tá? Realmente, fazer uma colonoscopia num paciente estável não é muito indicado, mas uma vez que conseguimos estabilizar esse paciente, eu acho válido. Eu acho válido ser feita uma colonoscopia. Então, meninos, é isso mesmo. Os endoscopistas falam, está estável, dá para esperar. Está instável, não vou fazer. É isso? Mas alta é diferente, viu, meus residentes? Alta, os caras têm que entrar com o paciente instável, sim. É outra situação. Mas a colonoscopia realmente... Então, o meu amigo tem razão também, que ele fala que se eu entrar e tiver muito sangramento, até o próprio colonoscópio não me permite fazer muita coisa. Eu não vou ver nada, então é pior para o paciente, a gente perde tempo. Essa era a Além minha do amiga. preparo Cerezinha, também, né, que não é inerte. Cerezinha é mais educada aqui, eu estava com a mãozinha levantada aí. Fala aí, Cerezinha. Só Não, levantou a mão porque o Pedro está aqui. Só levantou a mão por causa disso. Entendi. Só para respondendo chamada. não, vamos lá, assim, primeiro, né, excelente aula, agradecendo o convite, né, do Pedro ter apresentado essa aula, que é um tema recorrente, e essa questão do time, né, eu sempre pontuo isso, a gente sempre discutiu, o time é o cirurgião junto do intensivista, né, não é o cirurgião ir lá e falar assim, estabilize e vira as costas, é o cirurgião ir lá, estabiliza, nós vamos transfundir, correndo sangue, plasma, revertendo a anticoagulação, e vou reavaliar aqui do seu lado, vou reavaliar esse paciente. É aí que você vê o time, né? Então, essa diferença, né, do trabalho conjunto, né, de equipe, é isso que faz toda a diferença, você está ali do lado, para ver, para acompanhar essa evolução, né? O Pedro falou da parte dele de cirurgião, que não é uma decisão fácil, imagino que não seja. Da nossa é angustiante, porque você está ali vendo o paciente sangrando, mas a partir do momento que você tem uma parceria de alguém que está ali vendo o paciente sangrando, que está pronto para intervir, se realmente tudo que você está fazendo ali não der certo, esse é o diferencial, né? Ele está ali do seu lado, enquanto o sangue está correndo, o plasma está correndo, parou de sangrar, o paciente estabilizou, óbvio, você fazer uma colonoscopia num exame que é invasivo, que vai ter sedação, o risco de instabilizar é muito grande, você vai tentar fazer essa transfusão, esse manejo inicial, né? Mas se o cara está ali do seu lado, vendo que você fez tudo, né? Do seu lado, vendo do paciente que, poxa, não estabilizou, não deu certo, eu vou bancar esses 30% de mortalidade, isso faz toda a diferença, né? Eu sempre falo que a nossa guarda compartilhada, né, com a cirurgia. E você ter um cirurgião ali do lado mesmo, acompanhando, isso faz muita diferença mesmo. Era isso. Podia trabalhar conosco, mas... E eu ia agradecer muito, que eu acho que ela ia levantar a mão para falar com a gente lá no hospital. Fala, Duda. Maria Eduarda levantou a mãozinha também. Eu acho que tem alguma coisa a ver isso aí também, né? Maria Eduarda levantar a mão, o cirurgiano costuma fazer essas coisas. Eu sou educada. Não, só para aproveitar e ilustrar o caso, que esse exemplo da Cerise, há 14 dias atrás, eu estava assumindo um plantão sábado de manhã, juntamente ao Alan, que é meu chefe também da cirurgia. Ele é colopró, um ganho muito bom que a gente teve nos últimos tempos no Barreiro. A gente foi chamado para avaliar um paciente com um episódio de hemorragia digestiva baixa, assim, chocado já, a gente avaliou, não tinha doença artificial, já tinha sido politransfundido durante a noite, e aí o Alan foi juntamente a mim, a Maria Isabel, outra residente, a gente avaliou, e assim, era uma hemorragia assim, muito volumosa, e acabou que a gente optou por abordar mesmo, mas antes a gente fez todo aquele controle, junto, estava a Carol, estava o Léo, estava o Guilherme, de plantonista, também largando plantão. A gente conseguiu dar uma estabilizada no paciente que estava com uma hora 120, caiu, chegou a 50, 40. Levamos para o bloco, tivemos que fazer a coleta total, uma ileostomia terminal, e hoje o paciente já está na enfermaria da geral já. Então, teve assim, alta hoje, né? Eu acho que teve alta hoje. Ele estava no CTI do Juarez. Eu não estou no Barreiro esses tempos, mas aí eu dei uma olhada no passômetro. Sucesso. Pois é, que está vendo? Legal. Então, só corrobora com a informação, com tudo que colocou aí na aula e o que a Cerise ponderou, né? O Alan perto, vocês do lado ali, tomando conta, vamos, qual que é o melhor momento, qual que é o melhor momento. Provavelmente, se entrasse com a Nora 120, esse paciente não tinha aguentado a cirurgia. Né? Então, na hora que ele teve um pezinho, na hora 50, gente, isso é muita coisa, isso é muito grave. Né? Mas uma Nora 120,
né? E é impossível, vou te falar, mas seria uma chance do paciente, tanto que foi, o paciente recebeu alta hoje, parabéns. O Alan, se eu não me engano, foi residente lá do Odilon, né? Então, é um Oi, cara Luiz. diferenciado mesmo, não é porque ele está aí, não. Ele era um dos que eu não briguei lá no Odilon, dos cirurgiões. Oi, Luiz. Aqui é o Fala Alan. mesmo. Realmente a gente não brigou lá, não. Foi só boas conversas. Aqui, Exatamente. só agradecer o Pedro aí, aula excelente. Só um comentário. A gente entrou nesse paciente e ele tinha sangue no cólon todo, exceto no transverso. E tinha divertículos também. Então, considerando que a gente não tinha disponibilidade do colonoscópio, na verdade, assim, se o serviço de colonoscopia do Metropolitano não fosse terceirizado, talvez seria mais fácil de até no intraoperatório a gente ter esse manejo de entrar com a colonoscopia e localizar o sangramento. Isso foi até cogitado. Mas na condição clínica do paciente, no fato de depender do sobreaviso e tudo mais, e tendo sangue no colo direito e esquerdo, a gente optou pela colec total. Um comentário bem sutil é que quando a gente cortou o ilho terminal tinha conteúdo bilioso, indicando que o delgado não era a fonte do sangramento. E antes disso, a gente checou se não tinha divertículo de Meckel, porque casualmente o paciente está com o cólon cheio de sangue, mas sangrando no divertículo de Meckel. E a gente faz a colectomia total e o paciente continua sangrando. E aí a gente fez a cirurgia o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo de forma segura, e felizmente deu tudo certo. Então, só comentando aí mesmo e agradecendo aí pelo espaço. Só uma Parabéns pra vocês, né? observação, os protocolos, né, hoje, tanto da sociedade europeia quanto norte-americana, se a gente não tem uma definição segura do ponto, né, entrando um pouco nesse seu caso, Alan, não é indicado, mais que a gente presuma, fazer uma colectomia segmentar, né? Se a gente não tem uma definição precisa do ponto, a conduta é colectomia total mesmo, né? Mesmo que a gente veja um tanto de divertículo no colo esquerdo, deve ser aqui, não é indicado fazer uma colectomia segmentar esquerda, por exemplo. Mesmo que a gente explore o colo direito e veja um tanto de angiodisplasia, se a gente não vê um ponto, não tem uma definição, não é indicado fazer uma colectomia direita, né? Se a gente não tem uma definição precisa, a conduta é colectomia total. Um paciente instável, eu acho mais prudente fazer uma ileostomia do que estabelecer uma anastomose, mas aí entra um pouco de conduta individual. Nossa, excelente aula, cara, bacana. Mas me deu vontade de voltar a operar, não, tá? Um tema interessante, mas eu prefiro onde eu estou hoje, de qualquer jeito. Esse tipo de aperto aí não é bacana, não, né? Alguma dúvida mais aí, turminha? Não, né? 9h13. Excelente aula, doutor Pedro José Cardoso. Muito obrigado, cara. Vamos convidar mais aulas aí. Eu acho que, né, vocês da cirurgia acrescentam muito para a gente, estando do nosso lado, tanto lá no dia a dia do CTI, quanto nas nossas aulas aqui, cara, porque a gente tem muita dúvida mesmo. Eu acho que essa proximidade do cirurgião com o CTI é o diferencial para a gente ter sucesso com os pacientes da terapia intensiva, que são cirúrgicos, né? Que intensivista é um bicho teimoso, cara, mas cirurgião é muito mais, né? Então, nós somos teimosos, mas cirurgia, você imagina intensivista cirurgião, o bicho não presta, não. Eles não prestam de jeito nenhum. Tá bom? Ô, Pedrão, obrigado, cara. O Alan, obrigado. Duda, né? Todo mundo da cirurgia que está presente aí. Vamos lá descansar, que amanhã tem mais para nós, né? Turminha da residência, boa noite. Obrigado a todos vocês aí. Boa noite.